Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem pertinente, que é o julgamento. Como a nossa mente julga. A nossa mente faz isso o tempo inteiro. Se você parar para reparar, a todo momento que acontece alguma coisa, você está observando algo, a sua mente está julgando se é bom ou se é ruim, ou se está certo ou se está errado. Vamos dar um exemplo bem realista, né? Hoje em dia, se você vê alguém caminhando na rua sem máscara, você julga, ele não pensa nos outros, ele não sabe qual é a consequência disso. Ou você vê alguém fazendo atividade física com máscara, você julga também, tipo, ele vai ficar sem respirar, ele não tem uma respiração correta, não tem como fazer esse exercício. A gente julga o tempo inteiro. Então, para a gente se dar conta disso, esses julgamentos geralmente eles são inconscientes. A nossa mente não para, ela está sempre processando algo. Mas por que esse processo é ruim? Uma, porque a gente não observa ele. Ele acontece inconscientemente. Duas, porque o julgamento negativo, ele cria uma atmosfera, o nosso pensamento tem um poder de criação, né? Então ele cria uma atmosfera negativa O que você vai vibrar? Você está pensando, você está julgando algo como ruim. E aí a tua mente vai continuar processando fatores ou situações que vão juntar com aquela situação e aquilo vai aumentando. Uma proporção, às vezes, que a gente não tem ideia. Quando você vê, você está de mau humor e não sabe nem por quê, mas foi um pensamento lá atrás que te levou a a um julgamento negativo e que te levou a outro julgamento. E isso é um processo incessante, que se você não se dá conta, se você nunca se der conta, isso vai acontecer no resto da sua vida. Depois você não sabe por quê, porque meu dia tá ruim, porque eu não consigo sair com esses pensamentos, daqui a pouquinho começa a vir outras consequências no teu corpo, né? Uma questão de ansiedade, mas tu não sabe que foi o teu pensamento ruim, lá aquele teu julgamento que gerou aquela ansiedade, uma palpitação, uma aceleração no coração. Então, a ideia é você se tornar consciente de quanto esse julgamento te faz mal. E proponho um exercício hoje, um exercício bem simples. Eu sempre iniciei ele nas sextas-feiras, né? Hoje é uma sexta-feira, então fiz um início ontem com duas amigas. A gente intencionou ontem à noite que a gente queria passar esse dia não julgando, né? Ações, situações, pessoas. E hoje pela manhã, no meu primeiro pensamento da manhã, eu já faço isso há muito tempo, já criei esse hábito, já sei como funciona, já fiz esse exercício algumas vezes até ele se tornar um hábito. Então hoje pela manhã quando eu acordei cedo, com alguém batendo uma marreta da obra, bem alto, né? Era antes das 7 da manhã, então a obra começou mais cedo. E o meu primeiro pensamento que veio foi um julgamento. Por que que essa pessoa está começando a bater ou fazer um barulho tão alto nesse horário, né? Então, no momento que eu percebi que veio esse primeiro pensamento do dia, eu simplesmente observo e deixo ele ir. Se eu ficar nesse pensamento, eu vou gerar uma série de situações pós ele, que a minha mente vai criar, que é uma irritação, porque eu acordei antes do horário, porque eu dormi pouco, porque eu fui dormir tarde ontem. Essa pessoa que está trabalhando não tem nada a ver se eu fiquei até mais tarde lendo, estudando ou fazendo o que for. E eu estou julgando ela porque começou nesse horário. Então, várias coisas vão se conectar a esse julgamento ruim e vão fazer com o quê com o meu dia, né? E vão fazer com que o meu dia se molde dentro disso, entendeu? Que daí eu já acordei cedo, já fiquei com um mau humor, porque eu tô julgando que a pessoa me acordou. Então, o exercício é observar
todos os julgamentos que você tem durante o dia. E isso, tu não precisa parar, né? Tu vai continuar fazendo tuas atividades diárias normais, mas a tua mente vai estar observando. Ah, você está conversando com alguém e no meio da conversa vem aquele julgamento. Não, mas essa pessoa está falando isso, e aí você julga. Aí você saiu pra rua de carro, alguém te ultrapassou, alguém te fez alguma coisa no trânsito errada, você julga e já enche de palavra ruim a pessoa, automaticamente. Após o julgamento negativo, ele já vem com um fardo de situações que aumentam aquele julgamento. Então, o exercício é esse, é um exercício muito simples, você pega um dia inteiro, observa isso o dia inteiro, no final do dia, eu quero que você reflita sobre a quantidade que você conseguiu observar. Comente aqui com a gente, né? Como tu se sentiu, entendendo como a tua mente é uma sabotadora e muitas vezes o julgamento é um aliado da sabotagem. E aí a gente continua essa conversa amanhã a partir dos teus comentários. Se quiser compartilhar, sinta à vontade. Um grande beijo e bom dia.